Então, fala galera, tá começando mais um episódio do Deep Ironicast. O seu podcast acadêmico da área da saúde. Eu sou o Pedro. E eu sou a Amanda Cravo. E hoje a gente tá aqui, Pedro. Acho que a gente não podia estar melhor acompanhado hoje. Alguns rostinhos todo episódio você fala isso. Mas eu sou sincera, eu sou honesta. Pedrinho, com quem que a gente tá aqui hoje? Tá com o professor Roberto, professor doutor Roberto, né? Foi nosso preceptor no ambulatório de reumato. Perfeito. É um grande professor. Referência, grande médico, padrão ouro. Ele foi graduado aqui na UFAL. Fez residência em clínica médica lá pelo Hospital do Servidor Público em São Paulo e reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo. Ele é membro também da Sociedade Brasileira de Reumatologia e é nosso professor aqui na UNIT. Professor excelente, diga por sinal, maravilhoso. A gente teve uma experiência incrível no reumato, o que até inspirou a realização desse episódio, né, Pedro? Com certeza. Professor, muito obrigada pela presença. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado Pedro, obrigado Amanda, obrigado Felipe, obrigado a todos, boa tarde a todos. É um prazer para mim estar com vocês aqui para conversar um pouquinho, bater um papo com o tema que vocês vão colocar aqui, tá? Meu nome é Roberto Teixeira, sou reumatologista, clínico geral também, que a gente faz clínica médica antes da reumatologia. Sou professor também adjunto da disciplina de reumatologia da Uncisal, aqui em Alagoas. E como o Pedro falou, eu fiz aqui medicina na UFAL, fiz reumatologia e clínica médica lá em São Paulo. Não era a primeira opção, eu pensei primeiramente em fazer cirurgia cardíaca, inclusive entrei um pouquinho na residência na Beneficência Portuguesa, mas depois mudei para reumatologia e é uma especialidade que muito atraente, muito significativa do ponto de vista de muitas patologias interessantíssimas de estudar, de trabalhar, de cuidar dos pacientes reumatológicos. Então eu sou um médico reumatologista feliz. Ai, que lindo. Coisa linda, né? Professor, para quem caiu de paraquedas aqui nesse episódio, até a gente tem uns ouvintes que estão no início do curso. Queria que o senhor falasse para eles um pouquinho do que é reumato, o que é reumatologia, o que estuda reumato, o que um reumatologista faz no seu dia a dia. Então, a reumatologia é uma subespecialidade da clínica médica, né? Então, o reumatologista é um clínico por natureza. E é uma especialidade que ela estuda e trata das doenças do sistema músculo-esquelético e do tecido conjuntivo, né? Uhum. Então, o que se fala reumatismo, nós temos mais de 100 doenças hoje do que se chama reumatismo. Uhum. Então, você tem doenças desde que uma simples tendinite, né, uma dor muscular, até uma doença grave, as doenças graves autoimunes, que são várias, e então há um leque muito grande de doenças que o reumatologista trata. Perfeito. Então, é nessa pegada que a gente tá aqui com o Felipe Jatobá, que ele é interno aqui também na UNIT, e ele preparou um caso super especial pra gente discutir aqui hoje. Além de nosso diretor científico. Isso. Então, você tá doido, Pedro? Ele é referência no que faz. Referência. E é a pessoa responsável pela clinicagem, por fazer ciência, é o Felipe Jatobá. Então, realmente é com muita alegria que eu volto aqui, depois do terceiro episódio, não foi? Isso. Terceiro episódio. E, assim, muito feliz de estar também com o professor Roberto, que foi o professor que mudou minha visão da reumatologia, né? Então, realmente Obrigado, é uma especialidade que eu percebi como professor muito clínica e realmente muito difícil também, professor. Então, é uma grande honra estar aqui com o senhor hoje. E a gente bolou um formato um pouquinho diferente hoje, não foi, Pedro e Amanda? O intuito de hoje é a gente trazer um caso clínico para estar embasando nossa discussão e, a partir disso, pegar os principais pontos e tentar revisar a doença ou aquele diagnóstico que a gente está pensando, certo? Então, hoje vai funcionar um pouquinho diferente. Eu vou estar conduzindo o caso e o Pedro e a Amanda vão estar mais participando junto com o professor, certo? Beleza. Alguma dúvida, professor? Nenhuma. Então, bora fazer isso. Vamos começar? Então, primeiramente, esse caso aqui, ele foi cedido pelas internas, né? Marcela de Andrade, Maria Gabriela, por intermédio da Letícia de Andrade, que
me trouxe esse caso e eu achei bem interessante, porque é um caso bem da ótica do interno. Porque muitas vezes quando a gente tá lá no internato, a gente chega no hospital e já tá lá o paciente sendo acompanhado, então a gente tem esse trabalho investigativo de também ir pegando a história e perguntando ao médico. Então esse caso é um pouquinho nessa linha. Então até o pessoal aí de casa, pense que vocês já estão no internato, certo? Vamos investigando aqui com a gente esse caso. Então, trata-se de um paciente de 21 anos, sexo feminino. Ok. HDA, paciente admitido no hospital com queixa de artralgia de longo prazo, internada para realização de pulsoterapia, tendo em vista que a paciente abandonou os tratamentos prescritos após alta hospitalar em maio de 2021. Nega o uso de medicações no momento. E o que é que a gente pode pensar já de cara com esse quadro de artralgia de longo prazo? E acredito que é uma queixa muito comum na reumatologia, professor. Se não for a carro-chefe, né? A dor em si, Sim. né, é o principal sintoma que leva o paciente ao reumatologista. O Felipe falou em artralgia, poliartralgia, então você tem uma gama de patologias que pode dar poliartralgia, desde um quadro reativo, gripal, eu estou falando não esse caso especificamente, mas sim, então, como reativa, geral, né? Uma artrite reativa, uma dor crônica tipo fibromialgia com sintomatologia de artralgia difusa, tá? Até as doenças inflamatórias, né? E aí são inúmeras doenças inflamatórias, tá? Perfeito. Professor, acho que quando a gente até aprendeu no ambulatório, que sempre chega um paciente, não, eu tô com a dor nas juntas, nas articulações. Qual a primeira pergunta que você faz para esse paciente, Pedro? Assim, o que a gente pode pensar é se essa dor, ela melhora ao repouso ou ela piora ao repouso. Por exemplo, existem dores que elas são protocinéticas, que é, por exemplo, quando a gente está fazendo atividade, ela dói, não é isso, professor? Por exemplo, essa é uma dor mecânica. A dor inflamatória não. Quando a gente fica muito tempo parada, a gente tem uma certa rigidez e, ao mesmo tempo, a dor piora quando ela está parada. Precisa do movimento para ela melhorar. Então, professor, como a gente pagou o ambulatório, tinha muitos casos de artralgia. Então, como é que a gente inicia essa investigação? Então, Pedro, a primeira coisa em qualquer tipo de dor é justamente como você falou, saber as características da dor. Então é muito importante, né? Se é uma dor mecânica, se é uma dor em repouso, né? Se é uma dor em queimação, se é uma dor tipo que a gente chama somática profunda, que é aquela dor, vou falar uma palavra doída, apertando, sabe? Aquela dor que diz assim, dói o osso, dói o músculo. Essa é uma dor somática profunda, né? Uma dor mais tipo neuropática, aquela dor que queima, que dá fisgada, que sente pontada. Então, é importante você primeiro saber as características da dor. Segundo, saber quanto tempo, como ela aparece, se aparece durante o dia, se é mais à noite, se acorda com dor, se é quando de manhã. A rigidez matinal que você falou é extremamente importante, tá? E quanto tempo ela vem tendo essa dor. O tempo é muito importante. Se tem mais de 6 semanas, se tem só um mês, se é uma dor aguda, se é uma dor crônica, ou seja, acima de 3 semanas, acima de 12 semanas, você tem uma dor crônica, né? Então, essas características que você vai colocando para você se colocar-se no diagnóstico, no raciocínio clínico, entendeu? Perfeito. É importante essas perguntas. A gente pensa assim, estudamos, né, Pedrinho? Algumas doenças que cursam com artralgia. Aí, de acordo com essa característica, se ela é oligo, se ela é poliarticular, a gente consegue dividir. Não, ela fala mais a favor de artrite reumatoide. Não, afastei a artrite reumatoide. É uma paciente jovem, né, Felipe? Ela tem... É uma paciente jovem, 21 anos. 21 anos. Ela tem queixa poliarticular? Poliarticular. Quais são as articulações acometidas? Então, são principalmente pequenas articulações e ela tem um caráter simétrico. Caráter simétrico. Simétrico é importantíssimo. Professor, por exemplo, o senhor sempre fala pra gente primeiro fazer o exame físico. Isso. E depois olhar os exames complementares. Isso. O que é que a gente pode ter no exame físico? Então, primeiro a inspeção, né? Onde você vai observar se tem edema,
a coloração da pele, da articulação, se tem alguma lesão cutânea, né? Na mão, se tem Raynaud, fenômeno de Raynaud, que é o arroxeamento ou esbranquiçamento que você dá da metade para frente, né? Porque era provocada por um vasoespasmo ou uma desorganização dos capilares ungueais, periungueais, tá? Se está inchada, e primeira inspeção. E depois, na palpação, você vai ver a sensibilidade da palpação, se tem dor, a dígito-pressão, né? Se tem edema, né? Se tem nodulações nas mãos, nos dedos, tá? Então, isso é importante, se tem algum eritema. Então, primeiro a inspeção, depois a palpação. E depois você vai fazer o exame dinâmico, né? Você vai movimentar os dedos, as mãos, os punhos e ver se a pessoa tem uma limitação ou até mesmo um bloqueio, que é diferente, né? Então, a limitação às vezes é por causa da dor, do edema, e o bloqueio, às vezes uma diminuição do espaço articular faz com que ele bloqueie, ele não consiga fazer a flexoextensão, a rotação, a lateralização do punho, da mão. Então, o Felipe falou justamente a HDA dela. Exame físico, tem alguma coisa? Então, o exame físico, Pedro, veio normal. Nossa paciente, então foi examinado o estado geral dela, estava bem, a cianótica, nictérica e eupineica, nenhum achado no exame cardiovascular, respiratório, o abdômen também normal, indolor à palpação, e extremidades também não foi percebido nenhuma alteração, exceto por lesões ulcerosas rasas em nádega com presença de tecido de granulação. E aí, professor, você então, pensa em alguma coisa? Um exame bem inocente. Aí precisa saber que tipo de lesão é essa em nádega com granulação. Granulação quer dizer que já está reptiliando, né, o tecido. É uma lesão crônica que pode ter sido debridada por uma vasculite, né? Ou se é úlcera de estresse, úlcera do leito. Já como uma paciente internada. Internada, mas aí ela teria, Felipe, que está internada há muito tempo. Né? E teria que estar bastante debilitada, com perda de gordura, de massa muscular, para aí sim ela fazer um SCARA. Exato. Né? Então ela não é qualquer um que faz um SCARA. Né? E uma pessoa de 21 anos. Então dificilmente. Então eu pensaria, você falando aí, que provavelmente foi uma paciente que fez uma vasculite cutânea, teve um tecido morto, foi debridado e aí está fazendo uma regranulação. Não sei se é exatamente isso, mas pode-se pensar isso numa paciente de 21 anos internada. E você falou uma coisa aí da pulsoterapia, portanto é uma paciente grave, internada para fazer o tratamento. Provavelmente você disse que ela parou o tratamento anteriormente, então era um tratamento que ela vinha em seguimento e ela tem alguma complicação aguda que levou a internar para fazer a pulsoterapia. Então eu estou até aqui animado e curioso para saber mais para frente. Então, a gente conseguiu investigar mais, escolher mais essa história e já conseguimos aqui um diagnóstico nos antecedentes pessoais. O paciente, na realidade, já tinha um diagnóstico de lúpus. Ah, tá. Agora a nossa discussão ficou mais séria. Então, o paciente que negou diabetes, hipertensão, outras comorbidades, nega também o uso de medicações de uso contínuo e também tem alergia a paracetamol, amoxicilina e atenolol. Ok. Então a gente já conseguiu fazer uma diferenciação do quadro de artralgia que foi a queixa dela, né? A queixa dela que levou à internação, é isso, Felipe? Ou ela estava internada, mas tem uma queixa de artralgia? Isso. Eu acho... que a artralgia, do ponto de vista, ela é muito secundária. Muito secundária, né? sim. É uma coisa aí, é uma sintomatologia dela, sim, de artralgia, mas com certeza a gravidade dela para ser internada e fazer uma pulsoterapia, ela deve ter algum órgão-chave aí, né, que foi acometido, que foi injuriado. E quando me vem à cabeça assim, você diz que é uma paciente que, do ponto de vista de exame físico, até estava bem, me vem à cabeça uma nefrite, por exemplo, e uma nefrite descompensada que provavelmente não tinha edema, né? Porque você tem, na nefrite, você tem os graus histológicos da nefrite, sim, certo?
Então, nem sempre o paciente tem uma proteinúria intensa para ter uma anasarca, uma síndrome nefrótica, mas, no entanto, ele pode estar perdendo o rim por uma classe 4, né? Que é a classe 4, que é a progressiva, difusa, né? Então, às vezes, o paciente tem uma hipertensão, o rim está já com disfunção, mas ele não tem assim uma proteinúria intensa, um edema, pelo menos visível. Então, o que eu vejo assim? Provavelmente uma paciente que já vinha com algum comprometimento, já tinha uma nefrite ou tinha alguma outra... E aí, com a piora da paciente, ela internou para fazer a pulsoterapia. Perfeito, perfeito. Interessante, professor, porque conseguimos mais informações da nossa paciente. Temos exames? Temos exames externos aqui da paciente. Então, no dia 19 de setembro de 2022, ela traz os seguintes exames laboratoriais. Um C3 de 87, C4 de 10.3, um FAN núcleo reagente, placa metafásica, reagente e padrão nuclear pontilhado grosso de 1 para 640 e nuclear homogêneo de 1 para 80. Também tem um anti-DNA nativo de 1 para 20. E tem os exames do dia 15 de agosto, com a glicose 78, ureia de 51, creatinina de 0,67, colesterol total de 134, HDL 36, LDL 78, triglicerídeos de 107, TGO de 17, TGP de 7, traz também um beta-HCG negativo, VHS de 8, e aqui um ponto bastante interessante, traz um sumário de urina com proteinúria, uma cruz de 4, e raros seríndeos e alinos, com a proteinúria de 24 horas de 705 miligramas, com PCR de 42,1. O que a gente pode pensar já com aquelas hipóteses que a gente tinha feito, com base nesses exames? Isso adiciona alguma coisa pra gente? Fala alguma coisa? Então, ficou um pouquinho estranho aí. Veja bem, o FAN, né? O FAN, há 35 anos atrás, mais ou menos, o FAN era praticamente para você investigar lúpus. Sim. Basicamente isso. Então, você tinha 2, 3 padrões de FAN. Hoje nós temos mais de 30 padrões de FAN. Então você pode visualizar outros diagnósticos, Sim. não só lúpus, muitos outros, inclusive doenças neoplásicas e etc. Doenças que fogem da fronteira da reumatologia, inclusive. Doenças hepáticas, né, professor? Doenças hepáticas, cirrose biliar primária e uma série de outras coisas. Eu fiquei sabendo que o senhor era uma espécie de especialista no FAN. Não exatamente, Pedro, mas eu gosto de ver, porque o FAN é interessante, e mais interessante do que a titulação é justamente o padrão. Né? E quando a gente vê um padrão desse, nuclear, pontilhado grosso e homogêneo, quer dizer, ela tem duas coisas aí bem interessantes, é bem lúpus mesmo, lúpus raiz, certo? São os dois padrões mais... que estão ligados ao lúpus, inclusive, mais grave, né? Porque você tem aí o homogêneo, ele está muito para o anti-SM. Isso, que é o mais específico, né? Seria um anticorpo mais específico. Se bem que ele aparece mais ou menos em 30% dos pacientes. Então, sensibilidade baixa, né? Ele é sensibilidade baixa e especificidade alta, né? E o pontilhado grosso... o homogêneo tem mais uma coisa aí. Desculpa. Ele está muito ligado ao anti-DNA. Né? E o pontilhado grosso, desculpa, ao SM. O SM, tá? Isso. Então, o anti-DNA é um anticorpo, um autoanticorpo muito importante, que todo paciente tem que ser rastreado. Todo paciente lúpus. Professor, eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não. Infelizmente, a gente não pegou nenhum caso de lúpus no ambulatório, né, para conseguir fazer uma discussão. Mas eu tenho uma dúvida muito grande. A gente estuda durante a faculdade os padrões do FAN que estão mais associados à positividade ou não de alguns anticorpos, né? A gente estuda a relação deles. Mas no SUS, a nível ambulatorial, ficou na dúvida, a gente solicita esses anticorpos com uma certa frequência? Veja bem, tudo começa pelo FAN. Certo. Né? Ótimo.
Então, o padrão do FAM é importante para você se direcionar e a clínica. Então, lembrar, perfeito. gente, clínica é soberana. Tudo tem que vir da clínica, tá? Você fez uma pergunta importante, Amanda, pelo seguinte. No SUS, nós temos que ser racionais, tá? Nós temos que ter farmacoeconomia o tempo todo na cabeça, Perfeito, professor. né? E o custo também e a dificuldade que essas pessoas têm para fazer exame. Exato. Então você Perfeito. tem que ser econômico, mas coerente com o que acontece com a clínica. Então o FAM, partindo do FAM, e você tendo um padrão, e o FAM não é muito caro você fazer, o SUS faz inclusive. Você tem uma direção, aos poucos, se não é uma paciente que está internada, certo? Se não é uma paciente que está na UTI, eu sempre digo isso, se é uma paciente totalmente eletiva de consultório, tá? Você vai vendo aos poucos os autoanticorpos. Porque eu sempre digo o seguinte, tratar o lúpus é estratégia, certo? Você tem que conhecer o seu inimigo, saber quais são as armas que ele tem contra você. É a arte Tá. da guerra, né? A arte da guerra, exatamente. E quais são as armas que o lúpus tem contra a gente? Os autoanticorpos. Perfeito. Que é a principal característica dele. Produção, doença sistêmica autoimune, produção de autoanticorpos e formação de imunocomplexos. Isso. Né? Então, só para terminar aqui, Felipe, eu ainda estou curioso a saber por que essa paciente vai fazer uma pulsoterapia. Porque os dados clínicos que os laboratórios que você botou aí, você botou um padrão, um Complemento FAM consumido, um FAM, né? bem característico, um conteúdo C4 consumido, né? Que inclusive alguns pacientes de lúpus, ele tem uma como é que se fala? Um C4 baixo de Isso. natureza, Isso. o C1Q também, tá? Mas Tá relacionado com a fisiopatologia da Isso, doença, Com a exatamente. né? gravidade da doença. Isso. atividade e também com a fisiopatogenia, Isso. né, básica do paciente. Alguns têm já um C4 baixo. Então, é uma paciente que você descreveu um exame físico razoável, certo? A creatinina dela tá ótima, 0,67, né? Ela tem uma PCR de 42, que é ainda uma PCR inflamatória. Não é uma PCR que a gente pense em infecção. Né? E isso é muito importante falar nisso, porque a PCR no lúpus, ela é um divisor para você pensar entre inflamação e infecção. Perfeito. Ainda hoje é a primeira ou a segunda morte no lúpus intra-hospitalar é infecção secundária, né? Pacientes imunossuprimidos, fazem pulsoterapia, vão para UTI, não sei o que, bababá, infecção intra-hospitalar ou infecção mesmo que leva de casa e acaba falecendo pelas complicações. E quando você vê um PCR extremamente aumentado, 90, 100, mais de 100, com febre, ou mesmo que não tenha febre, mas com alguns fatores complicadores, tipo sepse, alguma coisa, pensar realmente em infecção secundária. E aí você mostrou uma PCR de 42, Isso. que não é uma PCR tão elevada, é uma PCR inflamatória, né? E aí eu fiquei aqui pensando, né? Uma creatinina de 0,67, uma proteinúria, uma cruz, um sumário de urina não tão agressivo assim, não tão complicado, então eu já começaria a descartar o quadro renal aí, tá? Mas aí depois você falou dessas lesões em glúteo, Isso. que eu não sei aonde, mas eu fico pensando na pulsoterapia. Porque a pulsoterapia é um tratamento que você reserva para casos graves. Casos realmente com iminência de morte ou de dano permanente em algum órgão, né? Então, um quadro muito grave que você faz a pulsoterapia. Vamos lá. Uma coisa que o professor falou que é muito importante é justamente esse PCR. Porque, por exemplo, estava estudando e aí eu vi um quadro que é lúpus,
que é os sintomas de artrite reumatoide no paciente com lúpus. E aí Sim. o PCR pode estar aumentado. Sim. E a gente tem que descobrir se a causa é infecciosa ou se é por conta dessa lesão, justamente do lúpus, né? Sim, o rufus, que é uma artrite erosiva que aparece no lúpus, alguns chamam de artrite reumatoide no lúpus, tá? Ela vai provavelmente dar uma PCR tipo assim, 42, 20, 12, 1 para 12, 1 para 24, 1 para 48. Normalmente não chega a tão elevado, mas eventualmente você encontra também alguns pacientes só com processos inflamatórios com PCR elevada, 90, 97 e tal, certo? Mas se tratando em pacientes imunossuprimidos e etc., você realmente tem que procurar se não tem uma infecção secundária. Perfeito, porque até o tratamento da lúpus desencadearia um aumento da infecção, né? Sim, para um imunossuprimido, né? O paciente imunossuprimido. O lúpus pode tudo, então ele pode fazer um padrão articular, tanto que não é erosivo, que seria até um pouco mais clássico, como esse erosivo, não é isso, professor? Ele tem 2 padrões articulares. Você tem o que você pode conhecer, o JACU, JACU secundário, né, que é o do lúpus. A febre reumática também pode dar o JACU. E você tem um JACU primário, que é uma artropatia deformante, mas geralmente 97% dos casos não tem erosão. Já tem alguns trabalhos científicos mostrando pequenas erosões no JACU. Mas o fator normalmente, reumatoide, professor, a gente esperaria positivo ou negativo nesses casos? No JACU é negativo. No JACU é negativo. E na artropatia do lúpus pode ser negativo, pode ser positivo, porque lúpus também pode ter fator reumatoide positivo. Perfeito. E o anti-CCP? Não, aí eu acho que não. É mais acho que específico. é negativo. Negativo, né? Geralmente é negativo. Porque ele é mais específico para artrite reumatoide. Exatamente. Perfeito. A gente estava discutindo isso antes, porque existe uma prevalência, pode ter um anti-CCP até em um paciente saudável. E aí um paciente com lúpus pode ter, mas é muito raro, né? Não, veja bem. Num paciente saudável, você, principalmente pacientes idosos, você pode encontrar fator reumatoide positivo em baixos títulos, né? O anti-CCP, ele realmente é mais reservado para o paciente doente que tem, só que ele, como eu falei do anti-SM, ele também tem baixa sensibilidade, 50 e poucos % de sensibilidade, enquanto especificidade 95%. É o inverso, fator reumatoide. Perfeito. Perfeito. Certo. Professor, mais uma dúvida antes de progredir o caso. Sim. Porque é uma coisa muito comum no ambulatório chegar esse paciente com um FAM positivo. Então, isso quer dizer lúpus? O que é que a gente pode pensar? O paciente chegou com FAM positivo. Boa, excelente pergunta. É o que eu falei anteriormente. Você tinha 2, 3 padrões de lúpus, hoje você tem mais de 30 padrões de lúpus. Então, o padrão é extremamente importante. Mesmo assim, a clínica é soberana, né? Então, algumas pessoas têm um espectro, tipo assim, familiar para autoimunidade, tá? Mas não quer dizer que necessariamente aquela pessoa vá desenvolver a doença, mesmo tendo um FAM positivo, certo? Vários colegas já enviaram pacientes para mim, para uma avaliação, com um FAM positivo. E mais nada. E às vezes, por exemplo, vem um FAM positivo, padrão pontilhado fino denso. Esse pontilhado fino denso, que é um padrão, ele não tem muito a ver nada com lúpus, tá? E nem com a maioria das doenças autoimunes reumatológicas. Ele é uma contaminação imunológica, digamos assim. Né? Ele pode tem ter um FAM outras positivo doenças. e não tem nada de clínica. Exatamente. Às vezes, quando aparece, tipo assim, um padrão pontilhado fino denso, depois de alguns meses, eu solicito um outro FAM para ver se não mudou o padrão por algum motivo. Mas normalmente os que eu tenho feito isso não muda, fica pontilhado fino denso, a pessoa não tem nada e a gente explica para o paciente, tá? Que exame, você não deve dar tanta confiança só ao exame, né? A clínica é importante, a história do paciente é importante. Por isso que eu falo para vocês que
Anamnese, exame físico e, por último, exames subsidiários. Ele abria a porta do ambulatório, guarda o exame. Você já fez o exame? Guarda o exame, guarda o exame. Aí eu, não, professor, eu não abri o exame dela, eu juro. Excelente, excelente. Professor, eu tenho uma dúvida importante. No quadro de anemia, eu sei que o critério diagnóstico de lúpus seria anemia hemolítica. Por que a gente teria um cúmulo positivo, então, na lúpus? Então, por isso mesmo. O lúpus é uma doença... Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui, já que eu falei a palavra doença. Atualmente, a tendência de alguns autores, e a minha tendência também, é de pensar o lúpus não como uma doença fechadinha, de caixa fechada. Então, tipo uma hipertensão arterial, um diabetes, que são extremamente previsíveis. Na maioria dos pacientes, eles têm mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas complicações. O lúpus, eu diria que ele é uma síndrome. Quer dizer, eu diria não. Tem-se pensado nessa situação de tratar mais como uma síndrome, onde você tem uma genotipagem, que aí você atinge populações diferentes, com genotipos diferentes, e uma fenotipagem. Então ela se expressa. Você tem um distúrbio imunológico com expressão fenotípica diferente. Isso acontece por causa dos produção de autoanticorpos diferentes. Então aí você falou da anemia. Então tem pacientes, eu tenho vários pacientes com lúpus que só tem comprometimento hematológico. Considerado leve, um quadro não, leve, às né? vezes eles fazem uma PTI, uma trombocitopenia gravíssima. Eu já tive, inclusive ontem, passou conosco lá no ambulatório, uma paciente que foi encaminhada para mim pelo Hemoal e ela tinha 1000 plaquetas, né? Entendeu? Hoje ela está ótima, está maravilhosa, com seus 200 e poucas plaquetas, tá reguladinha e tal, mas chega a fazer isso. Ou uma anemia hemolítica, né? Que vai chegar a hemoglobina de 3, de 4, certo? E aí, o cumbis, ele é a representação de um autoanticorpo na parede das hemácias. Então, o cumbi direto. Isso. Né? Então, ele destrói hemácias, ele destrói células sanguíneas, né? Então, e aí na anemia, por exemplo, não adianta você dar sangue, você tem que tratar a base para dar sangue. Você deu, vai ser destruído. Você deu 2 bolsas de concentrado de hemácias, Não adianta nada. 2 dias subiu para 8, 2 dias depois ele baixa para 4. Exato. Perfeito. Entendeu? E aí, então, por exemplo, a lúpus pode mimetizar diversas doenças autoimunes, então, não é isso? Como ela é, sim, como é uma doença sistêmica, multissistêmica, né? Às vezes o início do diagnóstico não é tão simples, tá? Claro que uma grande parte dos pacientes vem com um FAM positivo. Então a primeira coisa realmente, se você está pensando nisso, tanto é que os critérios hoje de classificação, os últimos de 2019, Isso. ele põe lá um monte de critérios com a pontuação maior do que 10. Isso. Mas você tem que Tá. ter um critério de entrada. Mas tem que ter um critério de entrada e Que é qual o é? FAM O positivo. FAM positivo. Exato. Perfeito. Entende? Então todo mundo que você pense realmente Isso. que imaginar que é uma doença autoimune, que é um lúpus, tem que pedir o FAM. Perfeito. E aí não adianta, que eu já vi exame FAM positivo. Pronto. 1 para 640, mas não Cadê tem o um padrão. né? Para mim não adianta nada. Perfeito. Perfeito. Professor, então quer dizer que não existe lúpus com FAM negativo? Existe. Existe, pelo menos temporariamente existe. Tem alguns pacientes que apresentam, pelo menos pacientes muito leves, né? Que inicialmente pode apresentar negativo. Eu tinha uma paciente com lúpus que ela passou um tempo que pediu umas 2, 3 vezes e o FAM deu negativo, né? Então isso, Felipe, tem muito a ver com, e é justamente a formação de imunocomplexo. Você tem que ter uma quantidade suficiente de autoanticorpos e uma quantidade suficiente de autoantígenos, certo? Para que você tenha proporcionalmente a formação de imunocomplexo num determinado órgão
e ele causa injúria, porque a injúria inflamatória daquele órgão é causada pela formação de imunocomplexo, né? Então, às vezes, a coisa está tão mais tranquila assim que realmente tem um fã negativo agora, mas depois você vai pedir lá na frente, a doença evoluiu mais e o sistema imunológico, ele é muito em cima de memória, né? Então ele vai evoluindo, tanto é que hoje em dia, quando a gente vai fazer um trabalho, e eu estou inserido num trabalho multicêntrico nacional de lúpus, que a gente não pensa mais incluir o paciente com o tempo de diagnóstico, e sim com o tempo dos primeiros sintomas. É retrospectiva a análise, né? Entendeu? Interessante. Então, esses pacientes que estão entrando no meu trabalho, no nosso trabalho, por exemplo, são pacientes que têm no máximo 2 anos de início de sintomas, não de diagnóstico. Entende? Bom. Porque a gente vê que no diagnóstico ali, tem um tempo para trás, meses, Isso. por exemplo, que começou todo o problema. Não foi Exatamente. ali, foi o vulcão que explodiu, aflorou a coisa, certo? Mas antes daquilo, já vinha aí as coisas se sucedendo lá dentro, do ponto de vista de desequilíbrio imunológico. Perfeito. Tem um estudo muito antigo, no que foi feito nos Estados Unidos, com 5.000 pessoas, e uma grande parte soldados do exército americano, e eles fizeram fã em todo mundo, isso já tem muitos anos, viu, Chico? Triagem de fã, Paulo. E aí para ver o que acontecia, né? E uma boa parte, aí eu não me lembro o percentual, mas uma boa parte, em mais ou menos 5 anos, apareceu a doença, né? E outros não. Então, é aquilo que eu falei, os que não apareceram, é aquele, às vezes, o espectro, né? Você tem outras doenças autoimunes que tem um marcador, que é um marcador genético, que está pelo HLA, Na espondilite familiar, anquilosante, né? né? B27, né? O B27, por exemplo. Então, eu tenho pacientes, famílias que têm HLA B27 na família, e nem todos desenvolveram espondilite anquilosante. Até porque o critério diagnóstico está incluído a articulação sacroiliaca, né? A pessoa precisa ver isso. A gente tem, mais uma vez, critérios clínicos, a gente usa lá, por exemplo, até na artrite reumatoide. E no caso da espondilite ou da espondiloartrite, critério radiológico. Exato, perfeito. A gente tem na artrite reumatoide, por exemplo, a gente tem algumas tabelinhas de critério que ajudam a dar o diagnóstico, mas o principal que a gente mais pontua é o acometimento articular, então é clínico, né? Mais uma vez, a importância da clínica. Perfeito, vamos seguir, Felipe. Vamos seguir. Já tá curioso, Pedro, aqui. Estou tremendo aqui. Então, a gente veio colher alguns exames, assim, dessa internação prévia, que ainda tá uma coisa meio nebulosa, certo? Então, a paciente tinha uma tomografia de tórax, que apresentava somente um coração com dimensões levemente aumentadas, apresentava também uma TC de crânio com área espontaneamente hiperdensa em aparente situação extraxial localizada na região frontal à esquerda, hipodensidade na topografia da cabeça, do caudado à esquerda, achado no específico ao método, leve ectasia do espaço subaracnoide e do sistema ventricular supratentorial, que indica redução volumétrica do parênquima, que já chamou a atenção, e a TC de crânio mostra irregularidades parietais simétricas bilaterais das artérias cerebrais da circulação anterior e posterior intracranianas, determinado estreitamento lumial focal, devendo-se considerar a possibilidade de vasculite entre os diferenciais, e também com uma angiografia, com uma angio-RM com os achados que corroboram a essa última TC, com esse acometimento do sistema vascular. Ok, então já mudamos, né? Aquilo que eu pensei, talvez fosse internou, porque tinha um efeito, isso aí foi fora. Tá? Fomos para outra região, outro órgão, né? Sistema neurológico, tá? E provavelmente ela fez aí uma vasculite cerebral, né? Encefálica, tá? Precisa ver se aí
Neste caso, é obrigatório a gente também avaliar os autoanticorpos antifosfolipídios. Perfeito. Né? Contra a SAF. Perfeito. Então, você sabe que em torno de 45% dos 50% dos pacientes com lúpus têm SAF, mas a SAF, em princípio, não é uma doença que você vai pulsar, né? Então, ela... Você mostrou uma coisa interessante aí, porque ela não tinha edema, né? Cerebral. Não tinha edema. Ela tinha uma redução do Então, parênteses. pois mas aí eu ainda estou encasquetado, porque isso parece uma coisa mais crônica, Sim. entendeu? Uma coisa mais crônica, ou seja, tipo uma sequela de uma vasculite de longo prazo que vinha ali acometendo, etc. E não exatamente um quadro agudo, encefálico, com edema, né? E tendo a vasculite com edema, né? Sim, sim. E não mostrou aí também, na imagem aí que você falou, no laudo, pontos de isquemia, que também... De gliose mesmo. Seria comum na vasculite, né? Seria Isso. comum e principalmente microinfartos, Microinfartos, né? isso. No anticorpo antilúpico, no O exame neurológico dela, Felipe, tem alguma os alteração? antifosfolipídios. Isso, até tem uma alteração, assim, de uma hipodensidade na região da cabeça do caudado. A gente poderia Então. considerar já? Então, a hipodensidade, como eu falei, um paciente lúpico imunossuprimido, você faz de diagnóstico diferencial com duas coisas aí. Ou a vasculite mesmo, né? Pode estar junto, então, né? Uma lúpus e uma vasculite ou... Não, a vasculite do lúpus. Entendi. Vasculite do lúpus. Uma vasculite, tá? Ou um abscesso, um quadro infeccioso. Certo? Aí precisaria delimitar mais, né? Com uma ressonância com contraste, Isso, fazer etc. difusão, mapa DC. Para você ver se delimitava ali, tipo um abscesso Sim, cerebral. sim. Né? Então, você poderia ter, em princípio, um diagnóstico diferencial com relação a Perfeito. isso aí. Mas poderia ser, sim, nesse caso aí, que pelo hemograma que você falou e poderia ser só a vasculite mesmo, né, com edema. Então, professor, conversando com a equipe médica, com os residentes que atenderam essa paciente, né, esse diagnóstico, na realidade, foi feito na internação prévia. E ela abriu o quadro com várias manifestações e o que chamou a atenção foi um quadro de psicose lúpica. Tá, isso. Então ela Ok. tem um anti-PED. Eu brinquei com o professor no ambulatório que quem for rodar no ambulatório vai ver que tem a solicitação do exame, tem um quadrinho todo dedicado ao professor Roberto. Aí logo primeiro, pra você ficar na dúvida, pra quem são esses exames aqui, né? Entre o calor, começa a acompanhar o ambulatório. Tem lá, anti-ro, Roberto. Mato. E a gente tem vários macetes pra você na prova de residência e na vida clínica mesmo, você lembrar os anticorpos. Por exemplo, lúpus neonatal. Tá entendendo? Tá bem associado. E a gente tem... e o anti-P de psicose. De Exato. psicose, exato. Muito bom. O anti-P ribosomal é um autoanticorpo que inclusive foi bem diria assim, foi bem estudado, né, e praticamente, não sei se a palavra é descoberto, né, por uma professora da Unicamp, né, e o anti-P ribosomal, ele está muito ligado, como eu falei, né, os autoanticorpos, eles estão muito dirigidos para os seus determinados órgãos, e o anti-P, assim como o anti-DNA tem um tropismo pelo rim, pelo glomérulo, tecido glomerular, o anti-P ribosomal tem pelo cérebro, né? Já teve alguns trabalhos, eu vi um trabalho só de um paciente com comprometimento neurológico e com anti-P negativo e com anti-DNA bem positivo. E não tinha comprometimento renal. Curioso, né? Normalmente aparece curioso. assim ainda, né? O anti-P positivo e o anti-DNA negativo. Ou não? Contrário. Tá, entendi. Não, e para o neurológico, Sim. Neurológico. especificamente psicose lúpica, está Anti-P ligado ao positivo. P ribossomal, Certo. né? Então, só que ele também não é muito sensível, né? Ele é bem específico, mas ele não é muito sensível também, tá? Agora, esta paciente, Felipe, tinha clínica de psicose lúpica na internação?
Então, professor, isso foi uma coisa que ficou um pouco nebulosa e que realmente foi uma coisa retrospectiva, né? Que foi pegando da equipe, né? Então, a gente acredita que sim, que ela já tinha essa clínica. Então, a psicose lúpica é aquele paciente que você vem tratando, o paciente está ali tranquilo, de repente, um acompanhante, né? Mãe, pai, esposo... eu falei esposo, na verdade, porque como a gente tem 10 mulheres para um homem no lúpus, a gente sempre pensa na mulher com lúpus, mas poderia ser o contrário, né? Sim. Parceiro ou a parceira, tanto faz. Enfim, relatando que o paciente estava bem e de repente começou a ficar mais agressivo, começou a ver coisas, né? Ter alucinações, quer dizer, fora do padrão normal dele. Né? Então, de repente, eu já tive um paciente assim, né? Com comportamento, inclusive dentro do consultório, muito assim, com medo, com a fobia, olhando para o teto e dizendo que tem bichos andando no teto e tal. E aquilo é nada mais do que um processo inflamatório do ponto de vista neurológico. Perfeito. Né? Então, com o tratamento da doença de base, e aí agora... eu estou entendendo por que foram fazer a pulsoterapia, provavelmente corticosteroide, né? Para tirar esse quadro, aí não sei se elucidou nessa imagem hipodensa cerebral, se seria mesmo a vasculite. O Felipe é que vai me dizer aí depois. Uma dúvida. Além da psicose, a gente pode ter também convulsão. A convulsão está relacionada com anti-P também? Não. Há outros tipos de vasculites, né, que você pode, ou microinfartos, inclusive, né, que você pode desenvolver a convulsão. Quando a convulsão ela permanece com o paciente por mais de 6 meses, você já considera como um dano. Então existe um questionário também chamado SLIC, que foi produzido por um grupo que estuda bastante. E você tem vários danos do lúpus, que ele precisa ser tratado por muito tempo, fica permanente. Então isso é um dano neurológico, certo? Sim. Perfeito. As manifestações mais comuns neurológicas do lúpus, a gente tem o delírio, a psicose e a crise convulsiva. Perfeito. Que entram para critérios para pontuar e fechar o diagnóstico, né? E aí, Felipe... o comprometimento neurológico, você tem um monte de coisas. Exatamente. Desde uma cefaleia intensa que não melhora com nada, você tem que usar corticosteroides, outras coisas para melhorar, né? O distúrbio de cognição, a mudança de humor, não exatamente psicose, a mudança de humor, a labilidade do humor também, até mesmo coma. Né? Eu já tive com alguns pacientes em UTI em estado de coma causado por vasculite cerebral. Eu estava conversando com o Felipe antes, eu estava falando, não sendo Coreia de Sydenham, a gente fez esse lúpus nesse comprometimento, tá ligado? Você tem a Coreia de Huntington, né? Ok. Dá pra ter tudo em síntese. Trazendo como uma das últimas informações que a gente vai ter sobre esse caso, que na realidade ainda está em andamento, né? A gente teve os exames do internamento mesmo, né? Então a gente tem uma hemoglobina de 10,24, um hematócrito de 30,7, um leuco de 2.630, com um eosinófilo de 6,2, uma plaqueta de 310.000, um sódio de 141, um potássio de 4,6, um magnésio de 4,6, creatinina de 0,9, um TGO de 71,8, TGP de 46,9, uma bilirrubina total de 0,31, uma fração direta de 0,06 e a fração indireta de 0,05, com um PCR de 7,29 e uma ureia de 54,35. Então, professor, antes de você falar a sua resposta, o que a gente pede? A gente pede esses exames ou acrescenta mais algum laboratorial? Você fala para esse caso específico? Para esse caso específico. Bom, esse caso específico, você vê que ele está bem direcionado para a parte neurológica. Sim. Né? Então, aí é clínica e exames de imagem, né? E talvez até uma sorologia, um exame de líquor,
né? Você poderia fazer até um paciente com cefaleia intensa, às vezes até com rigidez de nuca, ou com um quadro neuropático, periférico, etc., com cefaleia, você pode pedir um exame de líquor para ver se há algum processo inflamatório ligado à doença, tá? Mas nesse caso específico, os exames em geral, porque assim, quando você interna um paciente com lúpus e se ele for um paciente imunossuprimido, etc., eu não vi aí os linfócitos, quanto linfócitos típicos, quanto foram. O linfócito a gente não conseguiu Não pescar. conseguiu, né? Tá. Então, porque ele tem uma leucopenia, precisa ver se ele tem uma linfopenia também, né? Geralmente tem também. Mas você vê no geral, aí entra muito a clínica médica, certo? Porque você vai tratar o paciente principalmente com pulsoterapia, então você vai imunodeprimir mais ainda o paciente, então você tem que ver todo o estado fisiológico, metabólico do paciente, para que ele não tenha outras complicações, né? Eu não me assustei exatamente com esses exames, né? Você vê, ele tem uma TGO um pouquinho alterada, isso pode ser puramente medicamentoso, etc. Você tem uma ureia que aumentou um pouquinho, mas é creatinina normal, isso pode ser um pouco de hidratação e tal, precisa hidratar mais o paciente, certo? Um hemograma com 2 e pouco de leucócito, você encontra isso no lúpus mesmo, tá? O Felipe não falou aí se tinha desvio à esquerda, né? Se tinha um processo quadro, infeccioso, né? Um processo mais infeccioso. Essa hemoglobina e o hematócrito, para mim, está tranquilo, né? Pode ser até, às vezes você encontra 10 e pouco, se é normo, é da doença crônica mesmo. Isso, anemia de doença crônica é a mais comum. Exato, e quando você tem uma atividade inflamatória vingente naquele momento, você tende a ter uma anemia maior. Você pode ter uma ferritina aumentada e uma anemia, né? Que parece meio incongruente, né? Mas é assim mesmo, é pelo processo inflamatório mesmo. E é importante investigar a origem dessa anemia, porque a doença crônica não entra como critério diagnóstico. O que entra é hemolítica, né, isso, professor? Sim, mas nesse caso aí eu não pensaria. Tem bilirrubinas normais e tal. Perfeito. Eu não pensaria em anemia hemolítica, não. Fechamos o caso. Perfeito, professor. Então, basicamente, a gente teve só essas informações do caso, mas acho que foi bem interessante para a gente estar discutindo esses principais pontos, né? E o que eu soube realmente do segmento dessa paciente é que ela evoluiu bem durante a internação e está em acompanhamento com a reumatologia. E ela fez a pulsoterapia. Fez a pulsoterapia. De corticosteroide. Isso. E o tratamento a longo prazo, professor? Não, aí o tratamento a longo prazo você... aí voltando agora àquilo que eu disse há 30 e tantos anos atrás, eu não vou dizer minha idade, mas você tinha basicamente o tratamento de lúpus era o quê? Era corticosteroide e hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina entrou na reumatologia por causa do lúpus, basicamente, na década de 40, final da década de 40. E o corticosteroide sempre foi a ferramenta maior. Tanto é que antigamente a gente tinha... vai pro reumato, é só corticoide. E era meio assim mesmo. Então você encontrava aqueles pacientes lúpicos, cuxingoides, né, muito debilitados, inclusive crianças que não cresciam, né, parava o crescimento por causa do uso do corticoide crônico. Paciente com osteoporose, fraturas, e uma série de complicações, cataratas e etc. Depois, como a gente começou a conhecer melhor a fisiopatogenia, novos exames laboratoriais, então você teve uma bagagem maior de você enxergar a doença como um todo. E aí a gente veio as outras medicações que já existiam, claro, mas que a gente foi adaptando, né, que são os imunossupressores, né, e aí você entra coisas mais metotrexato para várias situações cutâneas, articulares, etc. E os imunossupressores. Então, aí basicamente o paciente melhorando, você ir diminuindo, até eu sou muito contra o uso de corticoides excessivos,
principalmente em doses altas, né? O Aruxa Então, fica muito feliz com essa informação. a maioria dos pacientes com lúpus, eu vou diminuindo até, muitos pacientes meus não usam corticosteroide, então eu trabalho muito com imunossupressor e a hidroxicloroquina em 100% dos casos. Isso. Né? A não E ser protetor solar em todo mundo. protetor solar em todo mundo. A hidroxicloroquina, a não ser quando tem algum efeito adverso contrário que não possa tomar, senão 100% dos pacientes têm. A literatura mostra que ele é um imunomodulador, ele não é um imunossupressor, ele é um imunomodulador, ele diminui processos inflamatórios, ele estabiliza a membrana lisossômica, impede a ação de linfócito B exagerado, né? Então ele é como se fosse assim um cheirinho, um calmante, né, para o sistema imunológico. E aí ele não tem uma ação imunossupressora, mas ele ajuda bastante. Então, por exemplo, ele pode ser dado durante a gravidez, a gestação, ele impede, inclusive, ajuda a diminuir o risco do lúpus neonatal, ele diminui os efeitos trombóticos dos autoanticorpos que têm efeitos trombóticos de repetição, né? Ele, de uma certa forma, protege o rim, por isso que a gente usa em 100% dos pacientes. Perfeito. E a gente agrega ele com algum outro imunossupressor? Pode agregar? Sim, não. Normalmente é assim mesmo. Perfeito. Né? Os dois imunossupressores que nós mais utilizamos é a azatioprina, né? E o micofenolato de mofetila ou micofenolato de sódio. Normalmente o micofenolato de mofetila, aliás, gostaria de falar que até o ano passado, o SUS não estava liberado o micofenolato de mofetila para a nefrite lúpica. Então nós da Comissão de Lúpus da Sociedade Brasileira fizemos um documento, fizemos um trabalho muito bem feito, com levantamento de literatura, etc. Levamos ao Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde entendeu a importância, e aí a Anvisa chamou em reunião o laboratório que produz o micofenolato, e aí foi incluso em bula o micofenolato. Perfeito. E hoje já tem aí no CEAF micofenolato de mofetila para nefrite lúpica. Perfeito, Que é muito excelente. legal, muito bom. professor. Então é isso, não foi, Felipe? Então é isso do caso e... Cara, incrível, foi incrível. A gente Muito passeou por várias doenças reumatológicas. A gente fez o diagnóstico da lúpus. Foi incrível. Se você ficou com dúvida, vai estudar mais. Porque essa discussão foi incrível. Então, muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua presença hoje. Foi muito boa a discussão. Agradecer ao nosso chefe do científico eu que mais uma agradeço, vez. aprendi demais hoje. Inclusive, professor, quiser deixar uma mensagem para a professora Maruxa. Um agradecimento. Maruxa, eu te amo. Queria agradecer, não posso deixar de agradecer a nossa faculdade, ao CCS, que está nos proporcionando esse momento, a toda a figura aqui do pessoal do CCS, A Belo Gourmet ao também. Belo Gourmet, os nossos patrocinadores e toda a nossa galera do Dipirona que tá aqui por trás das câmeras, mas que faz esse programa acontecer. Galera, segue a gente no Instagram, Dipirona e Cast, no YouTube, Dipirona e Cast, no Spotify, Dipirona e Cast, e é isso. Se ficar em dúvida, Dipirona e Cast. Valeu, gente. Valeu. Valeu, tchau.